Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram, o Viver de Renda Canal. Meu nome é Clóvis Faleiro, sou formado em Administração de Empresas, consultor na área empresarial. Invisto na Bolsa de Valores há 14 anos. Esse ano estou completando meu 15º ano na Bolsa de Valores, a partir de julho desse ano. E esse canal Viver de Renda foi criado com o propósito não de fazer recomendações de ações, que eu não faço isso, eu não sou analista, eu procuro apenas compartilhar com vocês a minha trajetória de vida, a minha trajetória profissional e enquanto investidor. Acredito que as lições que eu aprendi, as coisas que deram certo, que deram errado, podem ser úteis para que você construa suas estratégias de investimento, faça melhores escolhas e consiga então performar maiores lucros operando na Bolsa de Valores. Todo o meu propósito é de passar conteúdos, informações e experiência para que você não fique refém na mão de indicações de bancos, de corretoras, de dicas de internet, para que você aprenda a estudar as empresas. Estudar as empresas, como assim? É exatamente isso. Se você vai comprar ações, você precisa entender as empresas, porque as ações são parte das empresas. Elas são a parte representativa das empresas. Logo, você precisa aprender a estudar as empresas para fazer as melhores escolhas. No nosso canal existe uma grande quantidade de vídeos. Você pode ver como escolher boas empresas para investir, ver as minhas histórias sobre como eu quebrei na Bolsa em 2008, como eu cheguei ao meu primeiro R$ 1.000.000, como eu consegui chegar ao meu segundo R$ 1.000.000. Tem uma série de informações e conteúdos relevantes nesse canal que podem ajudar muito no seu amadurecimento enquanto investidor. Nesse início de ano, estamos com vários vídeos seguindo uma mesma linha, de raciocínio. O que é que nós estamos abordando nesse início de ano? Fizemos um retrospecto sobre 2020, as grandes lições. Comentei um vídeo, aproveitei para comentar um vídeo que a Natália Arcuri fez, que ela performou 16,4% na carteira de ações dela no ano passado, para mostrar que é possível ganhar na Bolsa de uma forma conservadora, como foi o que ela fez, mas, por outro lado, é possível ganhar muito mais na Bolsa de Valores. É possível ter ganhos acima de 40%, de 50%, de 80%, de 100%. Mostrei aqui já, ao longo dessa semana, valorizações de empresas acima de 100%. E não são casuísmos, são empresas sérias, empresas importantes e que, se você estudou, conseguiu identificar essas empresas, surfou uma grande onda de valorização. Falamos também sobre a importância do ponto de entrada, porque uma coisa é você ter uma performance de 100% numa determinada empresa que você comprou em janeiro e chegou em dezembro com 100%, 120% de valorização. Outra coisa totalmente diferente foi ter comprado essa mesma empresa quando ela sofreu uma forte correção, como aconteceu no mês de março. E aí tem empresas que conseguiram, da queda até o final do ano, performar acima de 300%, 400%, 500%, 593%. Então, são algumas das correções aí que a gente viu, das valorizações a partir das correções, e tudo isso a gente abordou aqui ao longo dessa semana. No canal Café com Ações, essa é uma novidade de 2021. Não sei se você já se inscreveu. Criamos o canal Café com Ações. Aqui na descrição do vídeo tem o link para você acessar. Acesse e nos acompanhe também nesse novo canal. Lá a gente faz um giro de notícias com as informações mais relevantes sobre economia e bolsa de valores. Então é uma coisa atualizada praticamente num resumo diário de coisas importantes que eu julgo interessantes para a gente formular uma estratégia de investimentos. Então já falamos sobre Oi, sobre a carteira do BTG Pactual, destacando a top 5 do BTG, com Petrobras, Vale, B3, Oi, Magazine Luiza. Há uma série de conteúdos também no Café com Ações que complementam o que a gente aborda aqui no Viver de Renda. Acompanhe os dois canais, é importante para formar a sua consciência, a elaborar melhor as suas estratégias, estar se atualizando nos dois canais. Vale a pena estar fazendo esse trabalho de acompanhamento. Sempre bato na tecla, temos que estudar. Temos que estudar porque são os estudos que nos libertam. O conhecimento liberta, o conhecimento nos dá autonomia. Com o conhecimento nós podemos fazer o nosso plano de voo e decidir onde queremos chegar.
Isso que é o mais importante e foi o que eu aprendi nesses quase 15 anos investindo na Bolsa de Valores. Agora estamos fazendo uma análise também do que esperar de 2021. A minha visão para 2021 é positiva. Acredito sim que será um ano melhor do que 2020. Né? 2020 foi um ano complicado, com um cisne negro, que foi a pandemia, mas 2021 tudo acena para um ano de recuperação, de consolidação de recuperação em relação a 2020. O primeiro trimestre é um primeiro trimestre mais conturbado, porque ainda existe a pandemia, existem restrições em países, lockdowns ainda acontecendo em determinados países, número grande e crescente de mortes em algumas regiões, isso ainda a gente vai estar assistindo. Em paralelo a isso, vacinas aprovadas, produção de vacinas. Só que a capacidade de produção dos laboratórios é limitada. A população mundial não vai ser vacinada da noite para o dia, no estalar de dedos. Então existe aí o primeiro trimestre com essa convivência dessa dualidade, essa bipolaridade, né? Boas notícias, vacinação, novas vacinas sendo aprovadas, mas ao mesmo tempo ainda lockdowns, restrições, isso prejudica as economias de alguma forma, não na mesma intensidade do que houve no ano passado, obviamente, né? Mas isso ainda conturba o ambiente no primeiro trimestre. Acredito que a partir do segundo trimestre as coisas começam a melhorar e no segundo semestre, aí sim, a gente terá um segundo semestre muito mais positivo. É o que eu espero, é o que eu desejo e que oro para que se concretize. Mas aí eu tenho esse programa de hoje, de sexta-feira, eu quero compartilhar com vocês um pouco do que tem saído de notícias com relação às previsões, né, de analistas, visões para 2021, e aí eu trouxe algumas coisas aqui para compartilhar com vocês rapidamente. Já estamos vivendo esse ano novo e o que se espera disso tudo, né? Eu queria aqui destacar logo sobre a questão do dólar, né? As pessoas, em linhas gerais, esperam que haja uma valorização do real e de outras moedas emergentes que foram muito depreciadas no ano passado em relação ao dólar. Então, há uma expectativa de que haja uma desvalorização do dólar ao longo de 2021 e uma valorização das moedas emergentes. Essa é uma ideia que está posta na mesa, né? O Bank of America, por exemplo, acha que existe uma desvalorização do dólar frente ao euro nos próximos 6 meses e frente a outras moedas de países emergentes. O real pode sim iniciar uma melhoria de suas condições em relação ao dólar, mas que depende muito da política brasileira, que continua sendo a nossa principal inimiga. Eu diria que as condições externas começam a ficar mais claras em relação à economia e à possibilidade de termos um ano mais tranquilo para investimentos. Por outro lado, o Brasil ainda é uma grande interrogação, né? A gente não sabe ainda qual será o desfecho dessa tensão que existe entre Congresso Nacional e Governo Federal, onde grandes temas estão paralisados desde o ano passado, não se vota nada, e isso prejudica o Brasil e vem prejudicando o Brasil. Além disso, alguns outros metais, tipo alguns minérios aí, né, tenderão a estar se valorizando. Minério de ferro, há uma perspectiva aí de alta. Se fala muito num ciclo de commodities, de valorização do petróleo, da soja, do minério de ferro, valorização do aço, né, consequentemente. Então, se fala muito nessa questão da valorização das commodities para 2021. Né? O ouro continua sendo uma reserva de segurança, né? O que se enxerga para 2021. E o mercado de ações tende a ser beneficiado. Então, isso é uma outra conclusão que a gente tem já para 2021. Para onde vai a Bolsa de Valores brasileira? Os analistas estão falando
entre 120 e 125 mil pontos. 120 a gente já tocou no início desse ano, né? 125 mil pontos até previsões de 150 mil pontos. Eu fico no meio do caminho. Acredito que a Bolsa vai performar aí 130 mil, no máximo, acredito eu, 135 mil. Não vejo para esse ano e além disso, essa faixa de 130, 135 mil. É o que eu enxergo, né? Mas tem gente falando até em 150 mil pontos para a Bolsa fechar dezembro de 2021. Aí a questão que se fala ainda é sobre a questão das vacinas, qual o impacto, né, na recuperação das economias. Ontem já tinha uma discussão na União Europeia de que o ritmo de vacinação está muito lento, eles estão questionando o que é que pode ser feito para agilizar esse ritmo de vacinação, porque na Europa os líderes dos países não discutem essa coisa de vacina versus economia, entendeu? Lá eles entendem que é vacina mais economia, ou seja, as economias só vão melhorar e se recuperar de fato a partir do momento que a vacinação estiver acontecendo, em grande escala, não pode ser em pequena escala, entendeu? E é isso que está incomodando os principais presidentes e primeiros ministros lá da Europa, porque por enquanto a coisa já está acontecendo, mas numa velocidade ainda muito pequena, né? Face às necessidades do tamanho das populações da Europa, né? Dos países. Mas, de qualquer sorte, o que se entende é que 2021 há uma expectativa, sim, de alta para a Bolsa de Valores no mundo inteiro e a Bovespa também não fica atrás, né? Muitas projeções estão sendo feitas, a questão da relação Estados Unidos e China tende a continuar com tensões, mas menos, vamos dizer assim, conflituosa do que na época do governo Trump, né? O estilo do Joe Biden será um outro estilo, não será esse de estar confrontando diariamente a China, né? E isso, de alguma forma, gera mais calma e tranquilidade no mercado financeiro, porque o que o mercado quer é exatamente isso, tranquilidade. Esse ano, olhando por setores, né, então a gente já fala aí de commodities, com uma possibilidade aí de ciclo de alta cada vez mais forte. Então, sim, Vale é uma empresa que está no meu radar. Petrobras não está no meu radar, porque é uma estatal, mas a PetroRio sim, né? Que aí falo de duas empresas de commodities, né? A Vale com minério de ferro e o petróleo, a PetroRio. Segmentos ligados ao turismo deverão ser beneficiados com a evolução das vacinas, entendeu? Então, acredito que companhias aéreas como a Azul, que é muito bem administrada, CVC, poderão sim se beneficiar muito ao longo desse ano, entendeu? Agora, não será no primeiro trimestre que a gente vai estar enxergando isso, a gente vai estar enxergando isso mas provavelmente a partir do segundo trimestre, né? Quando as notícias, as expectativas de melhoria vão se consolidando e aí as empresas desse setor de turismo, setor ligado aí a segmento aéreo, né? De agência de viagem, isso deve ganhar uma dinâmica de velocidade. Vale a pena estar no radar, porque é um setor que será beneficiado. Então, além disso, o que mais destacar? É um ano que a gente precisa estar de olho. Obviamente o e-commerce continuará forte, aí temos algumas opções como Via Varejo, Magazine Luiza, B2W, né? Dessas aí a Magazine Luiza é que está mais avançada, não apenas por conta do e-commerce, mas sobretudo por conta de sua estratégia de ser um grande player de tecnologia, a criar uma estrutura que permita a digitalização de todo o varejo brasileiro. Essa é a missão, esse é o desafio do Fred Trajano, ele já disse isso, que esse é o objetivo da Magazine Luiza, criar uma plataforma que permita a digitalização de todo o varejo brasileiro. Então a gente enxerga aí
possibilidades também de valorização. Educação é uma área que ainda vai estar, né, com alguns sofrimentos em relação à questão de pandemia, né, sobretudo nós no Brasil. E aí, quando a gente olha para a educação, eu ainda não vejo as ações do setor com bons olhos, né? O pessoal fala muito de Cogna e tudo, mas eu ainda não vejo um bom momento para as ações de educação. Pode ser que me surpreendam, mas acredito que a pandemia ainda é um aspecto negativo a repercutir nas empresas desse segmento, sobretudo ainda no primeiro trimestre e segundo trimestre desse ano. O dólar a gente falou, o dólar eu entendo que sim, devemos ter uma desvalorização do dólar no Brasil a partir do momento que haja uma entrada de estrangeiros. Se essa entrada de estrangeiros não se confirmar, o dólar poderá continuar alto. O dólar para baixar vai depender da entrada dos estrangeiros. O estrangeiro vai entrar definitivamente no Brasil se a parte fiscal estiver resolvida, ou seja, se o teto dos gastos for respeitado, se existirem ações para reverter a curva de crescimento da dívida pública. Então, eles vão estar olhando de lupa para esses assuntos, né, que precisam ser resolvidos nos primeiros 3 meses do ano. Se não forem resolvidos nos primeiros 3 meses do ano, esquece, aí os estrangeiros não vão entrar no Brasil e o dólar vai continuar alto, porque a nossa economia continuará, vamos dizer assim, repercutindo negativamente para o investidor estrangeiro, entendeu? É o que eu entendo que pode acontecer. Agora, o estrangeiro entrando aqui, um excelente potencial de valorização de diversas ações, a bolsa está barata em relação à moeda estrangeira, né, ao euro e ao dólar. Hoje nós estamos mais ou menos a 50% na bolsa de nossa máxima histórica em dólar. A nossa máxima histórica em dólar foi em 2008 e nós hoje estamos a 50% dessa valorização de 2008 em dólar. Então a bolsa está pela metade do preço. Essa é a constatação que a gente faz. Então ela está barata. Agora, o estrangeiro não vai entrar aqui de qualquer jeito. Ele vai entrar se perceber que o país está arrumado, que o país está sendo responsável com relação ao seu endividamento, às contas públicas, privatizações, que é um tema importante. O político não gosta de falar em privatização, tem que falar, né? Tem que diminuir essa sede de corrupção nas estatais, tem que abrir mão disso, né? Eles não querem privatizar por isso, porque eles querem meter a mão nas estatais, mas isso tem que ser desconsiderado, né? O Brasil não pode mais viver desse jeito, até porque a gente quer entrar na OCDE, né? Na Organização dos Países Ricos, né? O Clube dos Países Ricos, a OCDE, e uma das exigências é você fazer controles, coibir práticas delituosas, né, colarinho branco, corrupção, tudo isso, lavagem de dinheiro, tudo isso a OCDE exige que você assine uma série de protocolos, de pactos que introduza mecanismos que evite esse tipo de conduta. E essa é uma grande questão. Como é que o Brasil vai lidar com essas exigências da OCDE, porque senão ele não vai fazer parte. Esse é um outro gatilho bom para a Bolsa, o Brasil fazer parte da OCDE, porque é um selo de qualidade que você recebe e os investidores acabam aportando recursos em países ligados à OCDE, né? Dentro do grupo da OCDE. Bom, esses são os cenários, são um pouco das notícias, um pouco da minha visão para 2021. Continue assistindo no Café com Ações, porque a gente vai estar atualizando outras informações ao longo dessa semana. Não deixe de assistir os vídeos já publicados, né? E uma coisa importante, da minha carteira de ações, eu tinha 6 ações no ano passado. Entre os últimos dias de dezembro e os primeiros dias de janeiro, eu reduzi 2 ações, eu só estou com 4 ações na minha carteira atualmente. Então é importante vocês entenderem isso. Eu me desfiz da minha posição de Via Varejo, me desfiz da minha posição de JHSF. Hoje eu tenho 4 ações, Magazine Luiza, Oi, PetroRio e Azul. E por que eu estou fazendo esse movimento? Porque surfamos uma grande onda de valorização
a partir de outubro do ano passado. Acho que ainda podemos surfar ainda um pouco mais nessa onda, mas ela já está próxima de quebrar na praia, entendeu? Estamos vendo aí um momento de que chegamos a tocar os 120 mil pontos em 2 ocasiões e retrocedeu. Eu acredito que essa onda de valorização está chegando ao seu final, né? E considerando isso, é o momento de ser mais prudente, de você ficar mais líquido, ou seja, de tirar uma parte do que você investiu da bolsa e deixar guardado na conta para verificar o que vai acontecer pela frente. Sobretudo porque o primeiro trimestre é um primeiro trimestre, como eu já disse, que eu não espero, vamos dizer assim, uma vida fácil do ponto de vista dos números da economia e por conta ainda dessas dificuldades provocadas pela pandemia. Então acho que ainda vai haver muito mau humor nesses primeiros 3 meses em função dessa instabilidade causada pela pandemia do coronavírus. Mas, de novo, a visão é positiva, a visão sim é de que nós vamos performar bem em 2021. Mas acho que agora é o momento, como o Warren Buffett diz, tem horas que quando está todo mundo com medo, você pisa no acelerador, e quando todo mundo ficou muito otimista, é hora de pisar no freio. Por isso que já no finalzinho de 2020 eu comecei a dar uma tocada no freio e agora estou pisando um pouquinho mais, exatamente por conta dessa ideia de ter uma liquidez fora da bolsa para ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque, de novo, os melhores pontos de entrada são aqueles que você pega quando existem grandes correções, não é? Então, vamos ficar atentos. Esse é um momento de muita atenção. É isso que eu queria compartilhar com vocês. É um momento de muita atenção, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o like, por favor, compartilhe com os amigos e não esqueça de seguir o Café com Ações. Aqui logo embaixo na descrição do vídeo está o link para você acessar e se inscrever. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!